Olá, bem-vindos mais uma vez e hoje a gente vai falar sobre listas. O que são listas? Listas armazenam uma sequência de valores ordenados. Cada valor dentro dessa lista, que é chamado de elemento ou item, ela tem uma posição, que a gente chama de índice. Vamos lá para você entender. O que eu estou chamando aqui de variável comum é o que a gente já está habituado a fazer. Colocamos lá que o A vale 10, ou seja, o A ele recebe um valor. E se eu quiser que o A ele valha mais de um valor? Aí entram as listas. Para você criar uma lista, você simplesmente dá um nome a ela, abre colchetes e separa os valores com vírgula. Olha só, a gente criou a nossa primeira lista. O A agora ele não vale apenas 10. O A ele vale essa sequência de valores. Eu poderia colocar que a minha lista vale 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ou seja, ela está armazenando vários elementos. E uma coisa interessante da lista é que ela aceita mais de um tipo de variável. Eu posso colocar lá, por exemplo, um número inteiro, uma string, um valor booleano, true, 2.5, que é um float. Ele aceita valores com diferentes tipos de variáveis, que você já sabe quais são. Ah, tá, mas você falou que essa lista é uma sequência de valores ordenados. Por que ordenados? Porque cada valor nessa lista tem uma posição, que a gente chama de índice. Esses índices são importantes porque recorrentemente a gente precisa buscar valores, dentro dessas listas. A gente não precisa que toda vez que eu chamo essa lista, ele me mostre todos os valores. Às vezes eu quero apenas um valor. Você vai aprender toda essa parte de indexação, fatiamento de listas na nossa aula. Vocês podem notar aqui que no Python, o nosso primeiro valor aí, que é o 10, o índice dele não é 1, o índice dele é 0, a posição dele é 0. Isso é uma coisa que vocês têm que ficar bastante atentos. Porque, o primeiro índice é o 0, o último índice é o 5 e o número de elementos, 6. Eu tenho 6 elementos, se eu quiser o sexto elemento, ele está no índice 5. As posições, elas também têm um índice negativo, que aí ela começa, o último número recebe a posição -1, e aí vai decrescendo, -2, -3, -4, -5, -6. Para deixar um pouco mais claro sobre esse posicionamento, eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Vamos supor que eu só preciso agora do número 40. O número 40, se a gente fosse contar convencionalmente, a gente ia pensar que ele é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ah, eu quero o quarto elemento. Não é. O índice dele é o 3. Então, se eu quiser, eu tenho que chamar aqui da lista A, eu quero o índice 3 e ele vai me retornar 40. Se eu quisesse o 10, eu teria que pedir que da lista A eu quero o elemento 0 e ele vai me retornar 10. Ficou claro para vocês? Ainda não? Então vamos para o Jupyter, que eu tenho certeza que isso aí vai ficar bem claro para você. Eu já estou aqui no Jupyter. Vamos então criar uma lista para ficar mais claro para vocês. Como eu havia mencionado, eu vou dar um nome a essa lista. A minha lista vai se chamar frutas. Frutas vai ser igual, abre colchetes, e aí eu coloco aqui, separado por vírgulas, os valores que eu quiser. Nesse caso, eu vou criar uma lista de variáveis de texto, ou seja, de strings. Vou colocar maçã, laranja, banana e abacaxi. Legal, agora se eu chamar aqui, olha só, ele está armazenado tudo dentro do nome frutas. Isso é uma lista. Eu vou utilizar aqui a função type, para você ver que realmente isso é uma lista. Qual é o tipo de frutas? Uma lista. Legal? Vamos então aprender como acessar os elementos dessa lista. Vou colocar aqui acessando elementos da lista. Para acessar os elementos da lista, eu tenho que fazer referência a essa lista, ou seja, frutas, e abro colchetes. E aqui dentro do colchetes, eu vou colocar qual é o índice, lembra daquele índice que começa com 0 e vai seguindo, qual é o índice do elemento que eu quero. Vamos supor que eu quero banana. Banana está em qual índice? No índice 2. Maçã é 0, laranja é 1, banana é 2. Então, se eu colocar isso e rodar Shift Enter, ele vai me retornar banana. Se eu quiser o primeiro elemento, eu tenho que colocar 0 e ele vai me retornar maçã. Agora, e se eu quiser mais de um elemento?
Eu não quero pegar só um valor, eu quero pegar uma fatia dessa lista. Aí existe esse tipo de sintaxe, olha só. Eu vou abrir o colchetes e eu posso colocar aqui dentro um intervalo. Por exemplo, eu quero laranja e banana. Então, eu quero o índice 1 e índice 2. Se eu coloco aqui, ó, que eu quero o índice 1, 2 pontos, 3. Ó, eu vou mostrar para vocês o porquê. Ele vai me pegar laranja e banana. Quando eu faço esse tipo de função, o último número, ele não conta. Ele conta o primeiro, ou seja, o 1, ele entra. 1, 2 e o 3, ele não entra. O 3, ele não é contabilizado nesse fatiamento. Ele está fora. Então, é por isso que, se eu quero o índice 1 e 2, olha só. Vamos lá. Se eu quero fatiar essa lista, eu tenho que usar lá o fatiamento de listas. Eu vou mostrar para vocês como que faz. Existe esse tipo de sintaxe que eu coloco 2 pontos. Quando eu digo assim, ó, 2 pontos, eu estou querendo dizer que eu quero tudo que está na esquerda, tudo que está na direita. Ele vai me retornar a lista completa. Ó, a lista completa. Você vai entender agora melhor o que eu quis dizer com tudo da esquerda ou tudo da direita. Ó, se eu quiser, eu vou aumentar um pouco essa lista, nossa lista, para ficar um pouco mais fácil. Depois eu vou ensinar como adicionar valores. Maçã, banana, maçã, que ali é laranja, banana, abacaxi, abacate e, não sei, limão. Legal. Agora vamos supor que eu quero laranja, banana e abacaxi. Eu quero esses 3 valores. Se eu coloco aqui frutas, abro o colchete, 2 pontos, eu posso especificar um valor aqui na esquerda e um valor aqui na direita. Olha só, o valor da esquerda é onde eu quero que comece o meu fatiamento. Eu quero laranja, banana e abacaxi, então eu vou começar no índice 1, que é o índice da laranja. O valor da direita é onde eu quero que termine o meu fatiamento. Só que aqui vocês vão ver uma peculiaridade. Olha só, eu quero laranja, banana e abacaxi. Os índices são 1, 2 e 3. Se eu colocar o 3 aqui, olha o que ele vai fazer. Ele vai me retornar apenas laranja e banana. Porque quando eu determino esse último número, ele não entra. Ele sempre vai pegar, nesse caso aqui, ele vai pegar o 1 e o 2 e o 3 não entra. Então, se eu quiser realmente pegar laranja, banana e abacaxi, eu vou ter que colocar frutas 1 até 4. Aí o 4 não entra, mas o 3 entra. Isso acontece quando eu determino o último número. Mas como assim determina o último número? Porque eu posso, se eu quiser, não determinar. Olha só, 2 pontos, eu posso colocar um valor aqui na esquerda. Eu quero que ele comece do 2. Se eu não determinar um valor na direita, ele vai entender que eu quero tudo até o final. Então, o que ele fez? Ele pegou do índice 2 até o final. Eu posso fazer isso também com o começo. Olha, se eu coloco aqui 2 pontos, eu quero tudo do começo, eu não especifiquei, então eu quero tudo do começo até o índice 5. E ele vai pegar até o abacate, que é o índice 4. Porque, mais uma vez, quando eu especifico o valor da direita, ele sempre vai pegar menos 1. A regra é essa, entendeu? Se eu coloquei que o índice é 5, ele vai pegar até o índice 4. Essa é a regra. Então, o que a gente já viu aqui? A gente já viu que a gente pode especificar o intervalo, né? De 1 até 3. A gente já viu que a gente pode colocar, não determinar um valor da direita, eu chamo assim para ficar mais fácil, não determinar esse valor final, esse valor da direita, e aí ele entende que você quer até o final, e eu posso não especificar o valor da esquerda, e ele entende que eu quero tudo do começo até esse índice. Eu falei também que eles têm um índice negativo. E olha só, se eu quiser pegar, por exemplo, o menos 3, ele vai me retornar o abacaxi. Menos 1 é o limão, menos 2 é o abacate, menos 3 é o abacaxi. Outra coisa que a lista permite fazer é que eu coloque 3 valores dentro desses colchetes. E esse último valor ele vai ser o passo. Vocês vão entender agora. Eu vou criar uma lista para ficar mais fácil. Que chamada lista vai ser assim.
não, sim, não, opa, sim e não. Mas o que é isso? Você tá louco? Não, eu quero mostrar para vocês como funciona esse terceiro elemento de uma forma mais didática. Olha, eu quero só o que está escrito sim. Então você já sabe o seguinte: se eu colocar apenas os 2 pontos, agora ficou mais claro para vocês apenas os 2 pontos, eu quero tudo do começo e até o final. Então ele vai me retornar tudo. Eu também poderia dizer, colocar aqui, para ficar uma forma um pouco mais fácil de você entender, que eu quero do 0, o valor da esquerda ele entra, então ele vai pegar o valor da esquerda, até eu tenho 6 elementos dentro dessa lista. Então eu vou colocar até o 7. Porque o último ele não entra, ele é -1, lembra? Então ele vai pegar do 0 ao 6, que são todos os elementos que eu tenho nessa lista. Olha só, tá vendo? Não é o jeito totalmente correto de se fazer, mas é mais didático. Agora, se eu quiser apenas os valores sim, o que eu posso fazer? Eu posso colocar que eu quero do 0 até o 7, ou seja, todos os elementos, outro 2 pontos, e aí eu especifico, isso aqui é o passo. O que é o passo? O passo é, por exemplo, eu quero que você ande de 2 em 2. Quero que você ande de 3 em 3. Se eu colocar que eu quero que ele ande de 2 em 2, ele vai pegar apenas os sim. Ele começou lá no 0, foi para o 2, foi para o 4. Ele está andando de 2 em 2. A forma mais correta de fazer isso aqui seria eu não colocar nada, colocar outro 2 pontos e 2. Aí ele também me dá o mesmo resultado. Outra coisa que a lista nos permite fazer é saber se um valor está dentro dela ou não. Isso a gente faz através do método in. In. Bom, eu vou escrever aqui, ó, testando se um valor está na lista. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui, eu vou rodar de novo essa nossa lista aqui, frutas, só para ficar mais fácil de visualizar. Vou colocar aqui o acento no maçã que faltou. Legal, eu quero saber se maçã está em frutas. O in do inglês é dentro, então maçã está dentro da lista frutas? É isso que eu vou perguntar para ele. Maçã é uma string, então maçã in frutas. E ele vai me retornar um valor booleano, verdadeiro ou falso. Se estiver dentro da lista, true. Olha lá. Se não estiver, false. Por exemplo, melancia em frutas. E ele me retorna falso. A gente também pode juntar, concatenar listas. Você lembra que eu falei que quando eu utilizo mais com uma string, ele junta os valores? Aqui é a mesma coisa. Na lista, quando eu utilizo uma lista mais outra lista, ele vai juntar essas duas listas. Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, olha só. Juntar listas. Eu tenho lá minha lista frutas e eu vou criar uma lista frutas 2. Que vai ser agora? Vai ter melancia, vai ter morango e manga. Se eu quiser juntar tudo isso dentro de uma outra lista, eu posso. Eu simplesmente vou criar aqui, ó, frutas 3. O que ela vai ser? Ela vai ser igual à junção de frutas com frutas 2. E olha só, se eu chamar essa frutas 3 agora, ela é exatamente a junção das duas. É assim que a gente junta, é assim que a gente concatena duas listas. Legal, em algumas situações você vai se deparar com listas dentro de listas. E aí você vai precisar achar um valor dentro delas. Você vai entender agora como que faz isso. Ó, listas dentro de listas. Ó, vou mostrar de novo, porque aqui você já sabe, eu tenho uma lista, e aí eu tenho os valores 1, 2, 3, alvo, 20. Bom, o que é esse alvo? Vocês já vão entender agora. O alvo é o que eu quero achar. Ele está em que posição da lista o alvo está? 0, 1, 2, 3. Só que você já sabe, a gente já falou sobre isso. Então, lista 3, ele vai me retornar
alvo. Mas e se eu tiver uma lista que ela seja assim, ó, 1, 2 e 3. Aqui dentro tem outra lista, 10, alvo, 15, 18, 20. Então, é uma lista dentro de outra lista, certo? Como que eu faço para acessar aquele valor alvo, então? Olha, eu vou falar para vocês irem por partes, porque isso fica bem mais claro para vocês entenderem essa dinâmica aqui. Ó, se eu colocar aqui uma lista, se eu acessar o valor 3, olha o que vai acontecer. Ele acessou a lista que está dentro da primeira lista, certo? E aí agora você olha para essa lista. Qual é a posição do alvo dentro dessa lista? 0, 1. Posição 1. Então, olha só. Da primeira lista, eu quero a posição 3. Da segunda, eu quero a posição 1. E ele me retorna o alvo. É assim que a gente acessa valores quando se tem uma lista dentro de outra lista. E pode ter várias listas. Para dificultar um pouquinho mais, para você entender mais, eu vou colocar agora 3 listas. Essa lista ela vai ser 1, 2 e 3. Aqui dentro uma outra lista chamada 10 e 2. Dentro dessa outra lista eu vou ter 2 e 4. Dentro dessa outra lista eu vou ter 2 e 4. O meu alvo, fora, eu vou ter 25, 23, sei lá. Opa! Ó, esqueci da vírgula. Legal. Bom, de novo, vamos por partes. A posição para eu acessar uma lista que está dentro de outra é sempre eu olhar aonde está o primeiro colchete. E é aí que eu acesso aquela lista. Olha só. Eu tenho aqui, ó, 0, 1, 2, primeiro colchete. O primeiro colchete está na posição 3. Então, vamos lá. Se eu colocar lista, me retorne dessa lista a posição 3, ele vai me dar essas outras duas listas. Então, pensa assim como se fossem níveis de lista, né? Uma dentro da outra. Ó, eu acessei, eu tenho a primeira lista, que seria o primeiro nível. Dentro dessa lista eu tenho o segundo nível. Dentro dessa lista eu tenho o terceiro nível, certo? Então, olha lá, aqui eu acessei o segundo nível. Agora, eu vou acessar o terceiro nível, que seria, qual é a posição dela? Ó, 0, 1, primeiro colchete está na posição 2. Então, ó, da primeira lista, primeiro nível é o 3, a gente já sabe. Agora eu quero acessar dentro do segundo nível, o 2. E aí ele me retornou. Então veja, para eu acessar, eu tenho que primeiro ir da primeira lista, o índice 3 da primeira lista, o índice 2 da segunda lista, e dessa terceira lista ele está no 0, 1, 2, 2 também. E eu acesso o meu alvo. É um pouco mais complexo, né, claro, mas isso vai ficar muito mais simples quando a gente estiver lidando com os nossos data frames. Mas é importantíssimo que você entenda isso. Outro conceito importante das listas é que elas são mutáveis, ou seja, eu posso mudar os valores dentro dela. Eu vou mostrar para você como alterar valores. Como alterar valores de uma lista. Vou criar uma lista aqui bem rapidinho. 2, 4, 6, 8. Como que eu posso então fazer para alterar esse valor? Eu não quero mais aquele 4. Agora eu quero que o 4 ele vire 5. Como que eu posso fazer isso? Ó, na lista, eu pego a posição do 4. Qual é a posição do 4? A posição do 4 é 0, 1. 1 vai virar igual a 5. E aí ele já mudou, olha só. Se eu chamar a lista, tenho 2, 5, 68. É assim que a gente altera valores dentro de uma lista. Eu também posso mudar fatias de uma lista, ou a lista inteira, de repente. Ó, eu posso colocar aqui que eu quero uma lista e mude tudo para essa lista agora. Eu tenho que colocar para todos os valores. Então, ó, mudei. Agora a lista tá lá, ela mudou. Mudei. Não é mais 2, 4, 6 e 8 ou 2, 5, 6 e 8. Ela é
Mudei. Então, esse é um conceito importante. As listas, elas podem mudar de valores. Depois a gente vai ver tuplas. Elas são basicamente uma lista, só que a gente não pode fazer nenhum tipo de alteração nelas. Elas são imutáveis. Por fim, para terminar essa aula, eu vou ensinar como que a gente atribui e exclui valores de uma lista. Atribuir e excluir valores. Certo, eu vou pegar essa mesma lista aqui para ficar mais rápido. Ó, eu tenho essa lista e eu quero adicionar o valor 10. Não, eu posso colocar aqui, ó, lista. E eu tenho que utilizar a função append. Lista.append 10. Basta isso para que ele coloque no final da lista o valor 10. Olha, tá lá. Eu também posso excluir valores. Se eu utilizar a função del de deletar, dentro do parênteses eu coloco qual é a posição que eu quero que exclua. Então eu vou excluir o valor 6. Lista, o valor 6 está na posição 2. Ele já excluiu o valor 6. Hoje a gente viu como acessar os valores, como fatiar essas listas, como testar se um valor está ou não dentro da lista, como juntar listas, como acessar valores de listas dentro de listas dentro de listas, como alterar valores dessas listas, como atribuir e como excluir valores. Legal? Espero você na próxima aula que a gente vai falar sobre tuplas.